já é difícil para mim cuidar da saúde, fazer exercício físico. Agora você tá me dizendo que eu preciso ainda juntar isso com a espiritualidade para poder ter algum resultado? Não, mal tava dando para fazer o que o povo fala na televisão. Agora tem que estudar mais, tem que ter mais tempo para juntar com a espiritualidade para ter qualidade de vida, para aliviar dor, prevenir dores. Desse jeito não dá, desse jeito vai ficar bem mais difícil e vai demorar muito mais tempo. E aí? Você já falou esse tipo de frase? Você conhece alguém que usa esse tipo de justificativa? E é uma justificativa real, viu? Bem convincente e acontece em muitas pessoas. Essa é uma frase real de uma pessoa que tem dificuldades de cuidar da saúde. E se ela for semelhante a alguma fala que você já tenha falado, aproveita esse vídeo, vai ser muito bom para você. E se você já ouviu alguém falar isso, aproveita e já compartilha esse vídeo com essa pessoa e qualquer outra que você vê falando aí que a vida tá corrida, que tá difícil de cuidar da saúde, que cada hora a ciência, alguma coisa fala... Alguém fala alguma coisa diferente com relação aos cuidados da saúde? Que horas que acorda, que horas que tem que dormir, quantas horas por noite tem que dormir, quanto de exercício físico tem que fazer, o leite é ruim, o leite é bom, a farinha é boa, a farinha é ruim. Vamos lá! Eu sou a Tamires Cortá, se você caiu nesse vídeo de paraquedas. Esse é o vídeo que eu vou finalizar a parte 1 do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Você está na série Ressignificando o Movimento através da espiritualidade científica, uma série de vídeos que eu decidi fazer quando eu conheci este livro, que várias pessoas se juntaram para reescrever Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, e com referências atualíssimas da ciência com relação ao ser, com relação ao sofrimento, com relação à dor. Eu me interesso muito por esse assunto, por eu ter dores, por eu estudar isso e ajudar as pessoas a aliviar dores também. E o que eu comecei a perceber? Que cuidados externos com relação à saúde não estavam sendo suficientes para aliviar sofrimentos, para aliviar dores de processos evolutivos. Então, tudo que eu tenho escutado de dor, de sofrimento, eu tenho ficado mais atenta para poder estudar para mim e também para levar para mais pessoas. Então, quando eu descobri esse livro, eu decidi estudar ele para mim e quando já no inicinho ali estudando para mim, me veio uma intuição de que eu deveria compartilhar isso daqui com vocês e fazer isso chegar para mais gente. Nesse resumo da primeira parte, eu vou trazer aqui atividades, tarefas bem práticas para você aplicar no seu dia a dia. Então eu vou fugir um pouquinho do livro, eu vou falar todos os capítulos que já passaram até agora, mas eu vou fugir um pouquinho do conteúdo do livro e vou unir com a minha experiência da educação física, a minha experiência com o vínculo com a psicologia, que o meu mestrado foi vinculando aí a psicologia. Eu vou unir com a nova medicina germânica, as leis naturais, de como você pode aplicar isso no dia a dia. E por que eu vejo importância em unir isso? Porque eu sou uma pessoa que cresceu na religião, cresceu na evangelização espírita, e quando eu estava entrando ali na idade adulta, final da adolescência, eu comecei a ter dificuldades de aplicar os conhecimentos espirituais que eu tinha no dia a dia, como fazer isso no dia a dia. Quanto mais eu fui estudando, fui para o mestrado, fui entendendo mais sobre pesquisa científica, eu vi uma distância muito grande, coisas muito discrepantes com relação à ciência e à espiritualidade. Agora, se não me engano, os dados, eu posso confirmar aqui na hora que eu estiver editando o vídeo, os dados é que teve um boom aí de artigos com relação à espiritualidade desde o ano 2000, mais ou menos. Então, se foi desde o ano 2000, eu entrei na faculdade em 2008, demora um pouco para as pessoas, assim, na prática, começarem a acessar esses artigos.
Hoje em dia é que está um pouco mais rápido, mas você tem que estar bem na prática ali de procurar no Google Acadêmico, no PubMed ou qualquer outra base de dados que tenha artigos científicos. Eu já falei bastante sobre isso aqui nos vídeos. Se você tiver alguma dificuldade de como entender essas informações científicas, você pode colocar aqui nos comentários que eu te ajudo. Então vamos lá. Nós passamos até agora por 12 capítulos. Antes do primeiro capítulo, eu fiz um vídeo introdutório de como seria o estudo, a importância da gente não olhar só para o escrito literal da palavra, e aí eu trouxe a referência do livro A Ética do Sinai, que aí o autor traz um acróstico falando da interpretação das escrituras sagradas, para a gente olhar não só para o literal, mas olhar para a parte metafórica, sempre comparar o assunto com outros assuntos, que é a parte das associações, e a quarta parte, que é a cabala, que é o espiritual. Então, o que daquele conteúdo tem de espiritual que a ciência ainda não conseguiu comprovar? No primeiro capítulo, a gente viu sobre a evolução do pensamento. Então, na sua prática, no seu dia a dia, veja como você já evoluiu o seu pensamento desde a infância, desde a adolescência, para que você possa raciocinar e tomar melhores decisões para a sua saúde, para a sua família. Mas a gente ainda tem, sim, muitos vestígios da nossa infância. A gente tem uma criança ferida aqui dentro que precisa ser tratada. Então, olhe com carinho para todas as suas frustrações, para todas as suas birras, porque a gente vai fazer isso, mesmo a gente sendo adulto. Não adianta querer esconder as suas frustrações ou as suas birras debaixo do tapete, só porque você é adulto, porque se você ainda sente alguma coisa disso, é porque precisa ser trabalhado. Se isso existe com relação à sua infância, isso também vai existir com relação à evolução espiritual, evolução do pensamento, desde que nós fomos criados como seres humanos, com espírito de E maiúsculo. A gente tem uma individualidade. Sempre pegue uma lei, ela vai ser, se for uma lei natural, não uma lei humana, ela vai ser aplicada no micro e no macro. Você consegue fazer essas correlações. Então, a gente ainda tem vestígios de animalidade, de coisas que a gente fazia na época das cavernas. A gente ainda tem vestígios de problemas com a religião, desde lá da Revolução Francesa, que a gente começou a afastar isso. Não mudou totalmente, a gente vai ter crenças muito apegadas, rituais de quando a gente era politeísta, em que a gente precisa fazer sacrifícios. Tem alguns estudiosos que falam que a gente ainda é politeísta, porque a gente adora o deus do dinheiro e faz sacrifícios por ele, a gente adora a deusa da beleza e faz sacrifícios por ela. E preste atenção nesses sacrifícios do dia a dia, só que aí você precisa entender historicamente por que a gente fazia isso, e é algo positivo, tem algo positivo nisso, porque era a nossa forma de começar a nos aproximar de Deus, que a gente tinha afastado. Então, não precisa abafar, mas vamos transformar esses sacrifícios para coisas diferentes. No capítulo 2, a gente viu sobre o critério da doutrina dos espíritos. Falei muito sobre as psicografias que já foram feitas lá atrás, ou na época de Kardec, ou na época de Chico Xavier, 1950 alguma coisa, época de Kardec, 1850 alguma coisa, que hoje a ciência tem comprovado. Então, se a ciência tem comprovado informações que vieram por espíritos desencarnados, por que não olhar com mais inteligência, com mais razão para as escrituras sagradas? E aí eu não falo só de psicografia, viu? Eu falo do Novo Testamento, eu falo do Velho Testamento, que nem eram diretamente escritas assim, né, por espíritos desencarnados, mas a gente sabe que tem um planejamento, tem uma influência da espiritualidade para essas escrituras. Algumas coisas que foram ditas no Velho Testamento, por exemplo, da queda de Babilônia, hoje os historiadores conseguem comprovar com escavações. Então,
Para as nossas chagas religiosas, não adianta descartar tudo que a religião nos trouxe como algo ruim. A gente teve sim muitos problemas envolvendo o nome de Jesus, envolvendo Deus. Eu vou fazer isso em nome de Deus, mas está na hora da gente ressignificar isso, porque a gente precisa se aproximar dele. Quanto mais a gente se aproximar, mais saúde a gente vai ter e vai diminuir sofrimento e dor. Então é na prática, é você entender como que na prática você vai diminuir sofrimento e dor. Se você é uma pessoa que ainda está apontando o dedo para religiões, você precisa, no seu dia a dia, estudar um pouco mais sobre as escrituras sagradas, para você entender o histórico disso e que tem muita coisa boa e importante que a gente precisa estar vinculado. Essa é a tarefinha para você que ainda está apontando o dedo para as religiões. No capítulo 3, a gente viu o problema do ser. No problema do ser, tem muitos questionamentos que Leon Denis e os outros autores trouxeram com relação a quem somos nós. Se tem essas comprovações aí de experiências de quase morte, comunicações com espíritos, de onde nós viemos? Que lembranças são essas que nós trazemos de personalidades tão bem definidas, numa casa cheia de irmãos, tem personalidades tão diferentes? Se a gente vem de algum lugar, a gente vai para algum lugar também. Que tal a gente se preparar para esse lugar que a gente vai? Porque enquanto a gente está preso em bens terrenos, enquanto no meu dia a dia eu só penso em trabalho com retorno financeiro, eu só penso em adquirir bens, eu só penso em cuidar da estética do meu corpo carnal, eu vou ter dificuldades nessa fase de transição para onde eu vou, porque as minhas prioridades estão com um olhar apenas para aquilo que é palpável e que eu consigo ver. Mas na verdade tem muito mais do que isso. A personalidade integral foi o tema do capítulo 4. E na personalidade integral, a gente junta já o problema do ser aí, dessas existências. Essa personalidade integral, ela não é só de hoje. As crianças estão dando cada vez mais sinais dessa personalidade integral, porque elas dão sinais de personalidade e de inteligência que ainda fica difícil da ciência explicar como que pode ter tanta clareza em alguma fala, em alguma ação, se ela tem tão pouco tempo de vida, entre aspas, vida, porque ela tem tão pouco tempo de vida nesta vida, mas ela já traz memórias, ela já traz marcas no seu perispírito dessa personalidade de outras vidas. Então a gente vê aí pessoas sofrendo com transtornos de bipolaridade, por exemplo, é porque ela ainda não despertou para o olhar dessa outra personalidade dela, que é tão forte para ela, e ela fica nessa dualidade. Quem sou eu? Eu sou essa personalidade dessa vida ou sou essa personalidade que fica aparecendo de tempo em tempo, me trazendo aí problemas? Para quem tem transtornos bipolares, isso é muito mais forte. Mas todos nós ficamos nessa dualidade aí no dia a dia. Eu sou uma pessoa mais quietinha, eu sou uma pessoa mais séria, eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa introvertida. Nós temos tudo isso dentro de nós, gente. Só que quando a gente foca o norte, se a gente foca em Jesus, se a gente foca em outras pessoas importantes que já tiveram aí na humanidade, ou se a gente foca em Deus, a gente coloca a nossa personalidade que vai evoluir para o amor, que vai evoluir para o bem, para trabalhar em torno disso. E não as nossas outras personalidades que já tiveram tantas dificuldades aí para trás com relação a matar pessoas, a fazer pessoas sofrerem, a desconsiderarem o espírito, esse ser, como a gente está considerando agora. No capítulo 5, vimos a alma e os diferentes estados de sono e como é importante você ver este vídeo. Se você ainda não viu, volta lá no capítulo 5, reveja quantas vezes for necessário, porque os diferentes estados de sono acontecem no nosso dia a dia, trazendo muita influência para a nossa produtividade, para a nossa vontade de fazer exercício físico, para o nosso nível de dores. Por quê? Nesses diferentes estados de sono, que não é só o dormir,
Você vai ter desprendimento do seu perispírito, que está junto com o seu espírito, e vai ter vivências que vão ser trazidas à tona quando você acordar. São sentimentos difíceis ou são inspirações que podem levar a humanidade a ter melhores resultados no dia a dia. E aí a gente faz a correlação com o capítulo 6, que é o desprendimento, exteriorização e projeções telepáticas. E nesse capítulo a gente trouxe aqui o sonho de Descartes. O sonho de Descartes vai trazer uma inspiração muito importante para a sociedade, para o livro Discurso do Método, e a gente conseguiu ver uma relação ali das falas dele com a codificação da doutrina espírita, que viria aí um tempo depois com Kardec, o Espírito da Verdade e outras informações que eu já coloquei lá no capítulo. Também é um vídeo que está muito legal. Então nesse capítulo 6 tem 3 vídeos, eu dividi a telepatia em 2, porque a telepatia é um assunto muito fantástico, e o vídeo de Descartes em um só também, porque eu conversei com pessoas da doutrina, poucas pessoas conheciam esse sonho de Descartes. E com relação à telepatia, quando que você vai conseguir se comunicar com o seu filho de uma forma telepática, que você entenda os anseios dele e ele os seus, quando você não tiver mais nada para esconder dele e nem de ninguém? É a hora que a telepatia vai vir mais à tona no nosso dia a dia, quando a gente não tiver mais nada para esconder. Então, sabe aquelas coisas que você tem vergonha de conversar, mesmo que seja com uma pessoa mais próxima, até com um psicólogo? Isso daí te impede de evoluir, isso te impede de avançar. Aquilo que você fala, mas isso já ficou para trás, não se mexe. Se você não gosta de falar de alguma coisa que ficou para trás, é porque ainda tem dores, ainda tem chagas. Se já tivesse resolvido, não teria problema para você falar. Você ia falar daquilo, olha, errei, enfiei o pé na jaca, fiz algumas pessoas sofrerem e agora eu tô tentando fazer diferente. É porque tem algumas pessoas que veem esse tipo de fala como um desprezo da dor do outro que passou lá atrás. E não é. Isso é um tipo de fala de um arrependimento sincero. E eu já trouxe aqui também esse trecho do livro Céu e Inferno, que é um dos livros psicografados aí da codificação de Kardec, que tem o capítulo Código Penal da Vida Futura, e que fala dos 3 passos necessários para a gente fazer o processo de regeneração que o planeta Terra está passando pela fase agora de transição planetária, de prova e expiação para regeneração. E para fazer esse processo de regeneração, a gente precisa primeiro se arrepender dos erros. Segundo, passar pela expiação. E terceiro, reparar. Algumas pessoas têm essa noção um pouco equivocada do arrepender, como assim, me arrependo de nada que eu fiz, não, foi tudo um processo de aprendizado. Mas o processo de arrependimento sincero, ele se condói com a dor do outro. Você fala assim, eu me arrependo daquilo que eu fiz, eu quero fazer diferente. Precisa haver o arrependimento para você conseguir expiar as faltas do passado. Se não houver arrependimento, você que não quer falar do passado, vai ter difícil de avançar, principalmente para telepatia, por exemplo. E eu queria te dar uma notícia, assim, isso é fato, vai acontecer. Se você quiser ir sem sofrimento, vá já e busque solução para isso. Se você quiser ir com sofrimento, continua freando, igual você está fazendo, vai ter mais sofrimento e mais dor corporal também, tá? Tarefa para você que tem dificuldade de falar de coisas do passado. Já se matricule em qualquer terapia, psicólogo, terapias holísticas, a metodologia que eu trabalho da liberação consciente da dor, porque você precisa falar disso. É uma tarefa para você fazer no dia a dia. Você precisa falar disso para curar as chagas internas, se você conseguir deixar para trás o que realmente ficou para trás. Você está querendo deixar para trás, mas você está segurando quando você não consegue falar disso. No capítulo 7, falamos de manifestações após a morte. Manifestações após a morte acontecem desde sempre, desde que a gente tem
estudos aí para poder perceber isso. E se acontece desde sempre, não é quando codificou a doutrina dos espíritos que os espíritos começaram a aparecer. Não. Essas comunicações, elas estão ficando cada vez mais fidedignas, porque agora tem formas de se comprovar, de gravar, de medir, para que a gente saiba um pouco melhor como que isso acontece e tirar um pouco o misticismo de lado, né? Trazer informações verdadeiras. Então, Leon Denis traz muitos pesquisadores que lidavam com isso lá na época de 1870, 80, 90, 1900 e pouquinho, que envolviam membros da sociedade parisiense aí, muito criteriosos para fazer essas avaliações, essas comunicações após a morte. E hoje eu indico para você um documentário que tem no Netflix que chama Vida Após a Morte, que mostra movimentos aí nos Estados Unidos e outros lugares do mundo dessas comunicações mediúnicas, de trazer um pouco de tranquilidade para os corações das pessoas que ficam, de que a pessoa está bem lá do outro lado. Quanto mais a gente se aproximar de Deus e tiver confiança nele, a gente vai ter essa certeza de que a pessoa está bem do outro lado e de que Deus é Pai acima de tudo, né? A gente precisa confiar que nada do que nós passamos, mesmo que seja sofrimento, que seja dor, na verdade, a dor ela é inevitável, o sofrimento é opcional. A dor faz parte do processo de crescimento, como a gente tem explicado aqui com relação à inflamação e outros processos de doenças. Mas se você está passando por alguma dor, foi porque Deus permitiu, se Ele é infinitamente bom, justo e bom. E não é uma fala de você buscar dor, como muitas pessoas pensam. É uma fala de você entender para que a dor serve. Você não é sadomasoquista. Você entende para que serve e coloca utilidade nisso. Já no capítulo 7, o capítulo 7 foi Manifestações após a morte, capítulo 8, Estados vibratórios da alma, a memória. Gente, eu repeti várias vezes uma referência do livro do Guyton e Hill, que é de Fisiologia Médica, bem conhecida para quem usa na área da saúde, que até onde a ciência conseguiu chegar, nós quando estamos vivendo, normalmente, a gente vê, escuta, sente, então a gente vai recebendo informações sensoriais, são os nossos sentidos, né? Que a gente já sabe que já não são só 5 sentidos, tem mais. Tudo que a gente vê, sente, escuta, lá no livro de Fisiologia fala que 99% é descartado, só 1% vai para a memória. Porém, contudo, entretanto, todavia, eles já estão percebendo que a memória não está só no cérebro, porque tiveram pessoas que sofreram acidentes e tiveram lesão nessa região do cérebro e elas conseguiam lembrar de coisas novas. E agora eles começam a perceber que tem memória celular. A célula consegue gravar a memória e que não depende só do cérebro para funcionar. E é um dos motivos, hipóteses das experiências quase morte, de que o cérebro está sem eletricidade, sem sinal elétrico, mas a pessoa consegue registrar memória, sensações de coisas que acontecem ali, e quando o cérebro volta ali a funcionar, ela dá todos esses relatos. Então, essa memória, esse 99% aí que é descartado, já é uma referência que vai ser renovada pela ciência. Para quem tem esse tipo de livro, já tem que falar, olha, no livro tá assim, mas já tem estudos assim que está sendo comprovado. Por isso a gente precisa ficar atento às referências científicas e não se apegar a nenhuma informação, não se apegar. As informações são úteis, as informações da ciência são úteis para garantir a nossa sobrevivência, porque ela está aí para isso, mas não se apegar que essa é uma verdade única e finita.
E se você é um cientista, você sabe disso, porque a ciência não trabalha com verdades, né? As coisas que a ciência descobre são transitórias e está em constante mudança. Mas também eu não posso descartar a ciência, tá, galera? Por favor, não é esse tipo de discurso aqui, porque eu utilizo muitas informações da ciência para minha prática também. Capítulo 9, Evolução e Finalidade da Alma. Aqui é muito, muito, muito importante essa parte para você entender sobre a sua saúde, sobre dores e doenças. Então, finalidade e dever. Se você quer diminuir sofrimentos com relação a dores, sintomas de dores e doenças, você precisa entender de finalidade e dever. Cada parte do nosso corpo tem a sua finalidade. O intestino vai ter uma finalidade, o estômago vai ter outra finalidade, o pulmão vai ter outra finalidade. Quando a gente começa a fugir da nossa finalidade como espírito, o nosso corpo vai entrar em doenças. Não adianta querer tratar o seu pulmão, não adianta querer tratar o seu coração, não adianta querer tratar o seu intestino se você não cumpre a sua finalidade, que é de evoluir. E você só consegue evoluir quando você se aproxima da natureza, quando você se preocupa com o seu próximo, quando você trabalha, cuida da família de uma forma útil para a sociedade e não só para a sua família. Porque enquanto você pensa só na sua família, em salvar o seu, em proteger os seus, você está esquecendo de uma lei muito importante de sociedade, e aí a gente volta em problemas lá de trás. Por isso Jesus tem uma fala muito importante quando vai contar a parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Aquele que se compadeceu com o homem caído, né? Independe se o homem caído é da sua família ou não, independe se o homem caído roubou ou não, somos todos irmãos perante Deus. Se você não cumprir com essa função, seu pulmão não vai funcionar bem, seu intestino não vai funcionar bem, a sua musculatura e articulações vai começar a apresentar problemas, porque você está fugindo de uma lei natural. Finalizando, no capítulo 10, a morte, eu fiz um vídeo bem especial para esse processo de pandemia que a gente está passando, de muitos afastamentos temporários dos entes queridos. Não estou falando mais a palavra perda. E a maior parte dos relatos que a gente tem é que as pessoas que estão passando por esse processo de desencarne têm muitos aprendizados, que não adianta a gente querer, por exemplo, optar pela eutanásia, e que esse processo de aprendizado para quem está desencarnando é muito menos doloroso do que a gente imagina. Não tem quase nada de sofrimento, de acordo com os relatos que Leon Denis traz mesmo. Vai ter sofrimentos em muitos desencarnes? Vai. Mas os que mais têm sofrimento são aquelas mortes abruptas, mortes violentas, as que passam por doenças como a gente passa, como a gente acompanha, na verdade. Na maioria das vezes não. Então não adianta querer tirar um familiar seu de um sofrimento, de uma doença, porque aquele sofrimento é a cura. Mas quem está sofrendo é você ao vê-lo. Ele que está naquele processo, na maioria das vezes não, e a gente precisa acompanhar os relatos de psicografia para poder entender um pouco isso. No capítulo 11 a gente fala sobre vida no além, como que são as coisas lá, e aqui nós temos apenas uma cópia imperfeita de lá. Imperfeita, lá é muito melhor. Então tudo que tem aqui tem lá, só que de uma forma muito melhor. A gente não vai para lá ficar à toa, porque a lei de trabalho é uma das leis naturais, e trabalho é toda e qualquer ocupação útil. Você está ocupado de forma útil, independente se tem retorno financeiro ou não, você está trabalhando, e é assim que funciona a vida no além. E por último, capítulo 12, as missões, a vida superior. E você, já sabe a sua missão? Você está em busca da sua missão? Você está aplicando a sua missão? Se você não sabe, pode voltar no capítulo 12, que eu deixei tarefinha.
e deixei tarefa em capítulos para trás também, que se não me engano foi no capítulo 4, a personalidade integral. Foi um capítulo menorzinho. Agora eu vou deixar algumas dicas aqui de tarefinha de casa para vocês. Primeiro ponto, se você ainda está com dificuldade de entender o seu corpo físico, as suas dores com relação à espiritualidade, à sua emoção, tem muitas coisas já disponíveis na internet e com comprovações científicas. Eu sugiro que você busque no portal saudebrasil.saude.gov e eu quero me exercitar mais. Porque o exercitar, gente, não é só fisicamente. O exercitar é mentalmente, é emocionalmente, você exercitar as suas emoções, e só tem como exercitar as suas emoções se você falar delas. Porque você não exercita o seu corpo mexendo o seu corpo, as suas emoções você precisa falar delas para se exercitar. Lá tem bastante coisa que vai relacionando a nossa emoção, a nossa vontade, para a gente praticar esses exercícios. E agora, dentro de tudo que a gente falou da mente, das emoções, do espiritual, eu quero deixar aqui um movimento por dia dos 7 padrões funcionais para você vincular com a sua espiritualidade. Quando você está se movimentando corporalmente, você está sim cuidando da sua espiritualidade. O que vai mudar é o objetivo pelo qual você está se movimentando. Se você está se movimentando obrigatoriamente porque o seu médico falou, ou se você está se movimentando só para resultado estético, você não vai cumprir com esse objetivo de se aproximar da espiritualidade, que é de cumprir a sua missão. Então a gente tem 7 padrões de movimento. Em resumo, né? Eles se resumem em 7 padrões de movimento, que é sentar e levantar, puxar, empurrar, andar, correr, saltar e lançar. Você pode treinar esses 7 padrões de movimento nos 7 dias da semana e de uma forma útil, de uma forma que você treine esse movimento se aproximando da sua espiritualidade. Por exemplo, o sentar e levantar, você pode treinar a posição sentada numa meditação. E não é sentada numa cadeira, de preferência sentada no chão ou sentada na posição de cócoras, que o calcanhar não saia do chão. Pode colocar um banquinho mais baixo, você vai treinando. Você pode treinar esse sentar e levantar brincando com o seu filho, limpando a casa. Então você pode colocar aí para segunda-feira, treinar o sentar e levantar junto com alguma atividade útil. Puxar. Você pode utilizar esse puxar arrumando casa, puxar um móvel, puxar o balde e se aproximar da sua espiritualidade. Só que você vai olhar para essa atividade como uma prática para cuidar da sua saúde e não uma tarefa chata e monótona que é cuidar de casa. O mesmo exemplo pode servir para o empurrar também, para serviço de casa, mas eu vou deixar aqui o empurrar para você fazer para tarefas domésticas ou tarefas jardinárias. Vou deixar aqui o empurrar para você fazer para tarefas jardinárias. Vai empurrar um vaso para trocar de lugar. É claro que se o vaso for muito pesado para você, você vai pedir ajuda. Vai fazer a prática de liberações miofasciais. Se você não conhece nada das liberações miofasciais, comenta aqui para eu poder explicar um pouco melhor, ou nas minhas redes sociais, aqui do YouTube, do Instagram, do Facebook, tem bastante explicação das liberações miofasciais. Então falamos de sentar e levantar, puxar, empurrar, andar. No andar, para se aproximar da sua espiritualidade, você pode andar para resgatar alguém que está na rua, você pode andar para resgatar um cachorro, você pode andar para conversar com o seu vizinho, conversar e doar o seu tempo mesmo. Você pode andar para entregar uma cesta básica, que aí não fica só aquele caminhar no parque, na praça, como algo aleatório. Não quer dizer que o caminhar não faça bem, mas se você quer se aproximar da espiritualidade, utilize isso junto com outra coisa. Sentar e levantar, puxar, empurrar, andar, correr. O correr você pode correr para brincar com uma criança, você pode correr para
salvar alguém que esteja em apuros. O correr a gente tem usado cada vez menos, né? Mas usa o correr para brincar com alguém, para brincar com você mesmo, para brincar com o cachorro. Você vai conseguir se aproximar da espiritualidade. Sexto padrão, saltar. Olha que atividade bacana é o saltar. Saltar corda, saltar uma poça de água brincando com alguém, saltar os obstáculos difíceis da sua vida. Quando você tem um obstáculo que está intransponível ali, você não consegue tirar ele, salte ele. Ó, veja o que da sua vida que você já tentou mudar e não consegue. Vamos saltar ele, vamos para o próximo nível. E por último, o lançar. Como que você pode lançar se aproximando da espiritualidade? Lançar o brinquedo para o cachorro, lançar aqueles objetos que a gente brinca na praia, sempre se aproximando de alguém. Deixa para você fazer sozinho aqueles momentos de reflexão que você vai escrever sobre você, que você vai meditar. O restante, sempre faça com alguém da sociedade, que vai ser muito mais fácil de você se aproximar da espiritualidade. Eu vou deixar também 3 dicas para quem está trabalhando em casa. Você que está trabalhando em casa e tem dificuldade de se aproximar da espiritualidade, a primeira dica é você entender que não se separa a espiritualidade da materialidade. Nós estamos conectados, o nosso espírito está conectado, o nosso perispírito está conectado. Então é entender que você não precisa fazer nada separado para se conectar da espiritualidade. Você pode tornar tudo o que você faz algo de uma forma mais espiritual. A segunda dica é, toda vez que você for começar o dia, comece o dia com uma oração, com uma mensagem e com uma visualização. Você vai visualizar como esse dia vai acontecer para que ele aconteça melhor. E a terceira dica é a gente fecha o dia. Quando você for fechar o seu dia, escreva coisas que passou, escreva os seus sentimentos, dê nome para os seus sentimentos. Quando a gente não sabe dar nome para os nossos sentimentos, a gente não sabe o que fazer com eles. E peça preparação para na hora que você for se desprender do sono, no sono, se desprender o perispírito, você vá para bons lugares, lugares de estudo, lugares de trabalho, para que você renove as suas energias espirituais para o dia seguinte. 3 dicas agora para você se movimentar no trabalho. Você que não trabalha em casa, você sai para trabalhar. Você não está nem home office e nem fazendo tarefas domésticas. 3 dicas para você fazer no trabalho. Uma das dicas de lá você já pode utilizar nessas 3 dicas. A primeira dica, fazer uma oração antes do trabalho. E chame os seus colegas para fazer uma oração também. Precisa obrigar, precisa constranger a pessoa? Não. Você pode só chamar com carinho para quem quiser participar de você. Segunda dica. Quando alguém te pedir ajuda, você não vai atrasar o seu trabalho para ajudar essa pessoa. Ouvir, acolher um pedido de ajuda vai sempre fazer você ganhar mais tempo do que você perder tempo. A gente tem uma ilusão dessa questão de tempo, de que a gente está perdendo tempo quando está ajudando o próximo. Um pedido de ajuda não chegou para você por um acaso. Se você está desorganizado com outros afazeres, isso é um problema seu, não um problema de quem chegou para você para pedir ajuda. Quando a gente está organizado, sempre tem tempo para ouvir uma pessoa que chegou para você pedindo ajuda. E uma terceira dica para você realizar no seu trabalho é se movimentar mais. Se você trabalha sentado, se você não tem problema de infecção urinária, por exemplo, deixe para você ir buscar a água a cada 1 hora. Levanta para pegar um papel na impressora ao invés de pedir para alguém. Quando for resolver alguma coisa com alguém, resolva em pé ao invés de resolver sentado. E aí a gente vai se movimentando cada vez mais. E 3 dicas práticas para quem não tem tempo durante a semana e quer se movimentar mais no final de semana. A primeira dica prática é: arrume tempo durante a semana. Não tem.
Eu não posso ficar colocando uma desculpa aqui, uma solução para uma coisa que só vai piorar para você. Se você não tem tempo durante a semana, você precisa organizar a sua agenda. Te dou uma dica aí, livro Milagre da Manhã. Você vai conseguir arrumar tempo para você fazer coisas para você. E no final de semana, para você ter tempo com a família, é você dar prioridade para a família. O trabalho sempre vai ter coisa para fazer. Organize as suas tarefas com a metodologia do Christian Barbosa, que você vai dividir a tarefa em importante, urgente e circunstancial. Deixe pouquíssimas coisas no urgente, porque quando você estiver no final de semana, você sabe que as suas coisas estão organizadas e tudo aquilo que você lembrar, não paguei tal conta, não fiz tal coisa, não é urgente. O urgente tá feito, tá organizado, agora eu posso ficar com a minha família. O problema é quando eu acho que tudo é urgente, aí eu deixo de ficar com a minha família para poder fazer tudo aquilo que me vem na cabeça quando eu tô em momentos de lazer, em momentos com a minha família, achando que eu tenho que dar conta de tudo. Você não tem que dar conta de tudo. E a terceira dica para você fazer quando você tem pouco tempo durante a semana, mas a primeira dica, você vai arrumar um tempo durante a semana para poder fazer isso. A terceira dica é se envolver em algum trabalho voluntário, porque além de ter o compromisso com a sua família, que a sua família vai junto nesse trabalho voluntário, você vai se sentir num compromisso com o outro, que está lá te esperando. Não é só mais o seu mundinho, o seu egoísmo que vai ser atendido. Você vai atender outras pessoas também. E naquele momento que você quiser ficar final de semana trabalhando, que você tiver com preguiça, você vai pensar: tem alguém lá me esperando, eu vou lá participar da vida dessa pessoa também e ao mesmo tempo vou cuidar da minha vida. Então esse foi o resumo da nossa primeira parte do problema do ser, do destino e da dor. Muitas dicas práticas para você se movimentar mais. E quando você se movimenta mais, você libera a sua dor de forma consciente. Se movimentar mais, você vai conseguir se aproximar da sua espiritualidade. E não é se movimentar mais de fazer muitas coisas. É se movimentar mais para assistir esse vídeo. É se movimentar mais para se organizar com foco. Fazer o seu trabalho com foco. Para na hora que você estiver com a sua família, você estar com a sua família. Mas se toda vez que você para fazer exercício, você acha que está perdendo tempo, você para ficar com a sua família, você acha que está perdendo tempo, você tem que entender esse pensamento. Por que eu acho que eu estou perdendo tempo? Quem foi que me disse isso, que eu estou perdendo tempo? Provavelmente seus pais ou algumas pessoas que passaram na sua vida te ensinaram isso como algo importante. E você precisa ressignificar isso. E lembrando que se você passa por processos de dores corporais, de sintomas de doença, esses sintomas só estão colocando para fora algo interno que está acontecendo há mais tempo. Os sintomas geralmente aparecem quando algo interno já está muito desequilibrado com relação a medo, com relação a frustração, com relação a rancor, que vai desequilibrando o nosso sistema simpático parasimpático, que acontece diariamente para nos dar atividade, mas ele também nos protege e nos coloca aí na situação de luta ou fuga quando a gente está passando por algum problema. Se você acha que alguém causou um problema para você que não é culpa sua, se você acha que o outro não faz o que devia fazer, você está desequilibrando o seu sistema simpático parasimpático e vai entrar num processo de luta ou fuga aí para sobrevivência. Foca no seu, cuida do seu, que o restante vai caminhar muito bem. Te aguardo no próximo bloco do capítulo Problema de Ser do Destino da Dor, que está maravilhoso, para a gente continuar nessa busca e nessa busca prática de como ressignificar o seu movimento através da espiritualidade científica. Se esse vídeo foi útil para você, curta o vídeo, compartilhe, vamos fazer com que isso chegue para mais pessoas. Tchau, tchau!